Bom, hoje a gente vai falar sobre a NR18, em específico sobre o tópico 18.7 das etapas de obra. Esse grupo é composto pelo Ítalo, a Jade, a Karen, eu, Mariana e o William. Inicialmente, vamos começar a falar sobre o 18.7.1, que é a parte de demolição, subdividido em dois tópicos, o 18.7.1.1 e o 18.7.1.2, cujo inicialmente deve-se elaborar e implementar um plano de demolição com um profissional legalmente habilitado, onde estejam previstos os riscos e também as medidas de prevenção em que devem ser adotadas, garantindo a integridade, a saúde e a segurança de quem irá executar. E o segundo, pode passar, traz algumas considerações com as linhas de fornecimento de água, gás, substâncias tóxicas, também canalização de esgotos e água. O próximo tópico é o 18.7.2, que ele relata as escavações, fundações e desmontes de rochas, sendo subdivididos em diversos itens. O primeiro é que esse serviço também deve conter projetos por um profissional legalmente e também supervisionado pelo mesmo. O segundo item alerta sobre a diversidade de uma correta sinalização, aliás, a necessidade de uma correta sinalização, indicando também os riscos, além de barreiras isolando todo o perímetro, e essas sinalizações, elas devem vir de modo visível a todos. No terceiro item, temos que toda escavação com mais de 1,25 m não podem ser iniciadas sem autorização desse profissional, também sempre prevendo atender à norma. No quarto, temos a importância de saber as características do solo em que estamos trabalhando, além dos riscos em que os trabalhadores podem estar expostos. No quinto, temos que as escavações em encostas, elas devem ter precauções especiais a serem tomadas, a fim de evitar deslizamentos e dando maior cuidado à remoção dos blocos e pedras soltas. No sexto, nós temos que as escavações de talude, caso venham indicadas em projetos, devem ser protegidas contra os efeitos da erosão interna e também superficial. No sétimo, temos que as escavações de talude, caso indicadas também, devem abrangendo as bordas, aliás, cuja faixa de proteção mínima de 1 metro, elas devem ter uma manutenção constante para evitar a entrada de água. No oitavo item, observamos que as escavações com profundidades superiores a 1,25 m devem conter taludes ou escoramentos pré-definidos, também em projeto, além de dispor de escadas ou rampas para permitir a rápida saída em caso de alguma emergência. No nono item, temos como tópico que as escavações devem ser sempre monitoradas, além de ter os resultados documentados. No décimo item, temos o cuidado que devemos manter com os possíveis cabos elétricos, tubulações e afins. No 11º, atentar aos escoramentos, que também devem ser monitorados constantemente. No 12º, temos que, caso haja necessidade de trânsito de pessoas sobre as escavações, é necessário a construção de passarelas, e devem estar em conformidade com o item 18.8. E no 13º, também temos a continuação, que caso haja necessidade de tráfego próximo a essas escavações, o fluxo deve ser desviado, ou então, caso não haja essa possibilidade, devem ser adotadas as medidas de redução de velocidade para os veículos. No 14º, caso haja a utilização de batistaca, os cabos de sustentação do pilão, aliás, devem conter um comprimento mínimo em torno do tambor, definido pelo fabricante ou também pelo profissional. No 15º, temos uma continuação. Caso a batistaca não esteja em funcionamento, o pilão deve permanecer em repouso sobre o solo ou no fim da guia do seu curto. No 16º, temos a proibição de utilização de tubulão escavado manualmente, caso a profundidade ultrapasse 15 metros. E no 17º, caso haja a necessidade de utilização de tubulão escavado, ele deve ser encamisado em toda a sua extensão, além de ser executado após a sondagem para profundidades superiores a 3 metros e possuir um diâmetro mínimo de 90 centímetros. Bom, no item 18.7.2.17.1, a gente vê a importância de ter um estudo específico do solo antecedente à escavação, porque é necessário que esse tubulão seja executado só se estiver estável e não apresenta risco de desmoronamento. No próximo item, temos que a atividade de escavação manual de um tubulão tem que ser precedida obrigatoriamente por um plano de resgate e remoção. Caso alguma coisa aconteça, uma chuva ou alguma coisa que não está planejada e tenha a necessidade de resgatar uma pessoa que esteja lá dentro, esse plano é necessário que esteja frisado dentro da obra. No próximo item, temos que os trabalhadores envolvidos nessas atividades devem possuir algumas capacitações que estão na NBR e exames médicos que autorizam esses trabalhadores a descerem e fazer o trabalho que precisa ser feito. No próximo item, temos que as ocorrências e as atividades sequenciais da escavação manual desses tubulões devem ser registradas todas em um livro por um profissional habilitado e de confiança. Tudo isso deve ser registrado anteriormente e deve estar sempre na obra. No tubulão escavado manualmente são proibidos o trabalho simultâneo em bases alargadas e em tubulões adjacentes, sejam esses trabalhos de escavação ou de concretagem ou de abertura simultânea de bases tangentes. Ou seja, não pode trabalhar nos dois de jeito nenhum. Bom, esse próximo item é um pouco grande, que fala sobre alguns equipamentos necessários para você poder descer uma pessoa no tubulão.
que é o sistema de sarilho, projetado por um profissional habilitado, um sistema de segurança com travessamento, uma corda de cabo de fibra sintética e ter um gancho com uma trava de segurança na extremidade da corda do balde. Todos esses itens têm algumas especificações que estão escritas no slide. Aí esse item já fala sobre a operação dos equipamentos de descida e içamento dos trabalhadores e materiais que serão utilizados, que são liberação de serviço a cada etapa registrada no livro, que foi dito anteriormente, dispor de um sistema de ventilação por insuflação de ar produto captado em local isento de poluição, ou, em caso contrário, adotar um processo de filtragem de ar, para os trabalhadores poderem ter uma filtragem de ar e um ar que é considerado ok para a respiração, para a sua biologia. Depositar materiais longe da borda do tubulão, para evitar de ir dentro do tubulão e em cima do trabalhador. Isolar, sinalizar, fechar os postos no intervalo ou no final das jornadas de trabalho, que é uma coisa muito importante, que a gente vê isso muito em aula, a quantidade de pessoas que caem dentro de tubulões quando são mal sinalizados, ou curiosos que vão à obra e acabam caindo dentro, e isso pode ser letal. Impedir o trânsito de veículos nos locais de trabalho, paralisar imediatamente as atividades de escavação de chuvas, quando o serviço for executado a céu aberto, e utilizar a iluminação blindada e a prova de explosão. No próximo item, temos a proibição da execução de fundação por meio de tubulão de ar comprimido. E o próximo item é o armazenamento e manuseio e transporte de explosivos deve obedecer às recomendações de segurança do fabricante. Para a operação de desmonte de rocha-fogo com utilização de explosivos, é obrigatória a elaboração de um plano de fogo para cada detonação, por um profissional legalmente habilitado. Próximo item, temos que, em casos especiais, quanto a da necessidade de carregamento dos explosivos ser executado simultaneamente com a perfuração da rocha, deve ser garantida uma distância mínima. Após isso, temos que, antes da introdução de cargas, deve ser verificada a existência de obstruções nos furos e que o carregamento dos furos deve ser efetuado imediatamente antes da detonação. Temos também que a área de fogo deve ser protegida para evitar a projeção de partículas e que, durante o carregamento, só deve permanecer no local trabalhadores envolvidos na atividade, para ter menos trânsito de pessoas. O aviso final da detonação deve ser feito por meio de sirene, com intensidade de som suficiente para que todos ouçam, e o tempo de retorno do local de detonação deve ser definido pelo blaster. E os explosivos espoletas não utilizados devem ser recolhidos aos seus respectivos depósitos após cada fogo. Agora vamos falar sobre o item 18.7.3, que é carpintaria e armação. Então, no primeiro item, as áreas de trabalho do serviço de carpintaria, eles devem ter piso resistente, nivelado e antiderrapante, possuir uma cobertura capaz de proteger os trabalhadores, possuir lâmpadas para iluminações protegidas contra alguns impactos, ter coletados e removidos diariamente os resíduos das atividades. Todo o lixo deve ser removido todos os dias. No item 2, temos que a área de movimentação de vergalhões de aço devem ser isoladas também para evitar fluxo de pessoas que não estão trabalhando nesta área. No item 3, temos que os feixes de vergalhões de aço devem ser amarrados de modo a evitar escorregamentos. No item ponto 4, temos que as armações de pilares, vigas e outras estruturas, elas devem ser apoiadas e escoradas também para evitar tombamento e desmoronamento. No item 5, temos que é obrigatório colocar pranchas de material resistente apoiadas sobre as armações para possibilitar a circulação dos trabalhadores. No item ponto 6, temos que as extremidades dos vergalhões também devem ser protegidas para evitar acidentes. E agora vamos falar um pouco sobre as estruturas de concreto, no item 18.7.4. No primeiro item, o projeto das formas e dos escoramentos, ele deve ser elaborado por um profissional que seja legalmente habilitado. Na montagem das formas e da desforma, são obrigatórios o isolamento e a sinalização da área, né, no entorno das atividades e medidas de prevenções. No item 3, temos que a operação de concretagem, ela deve ser supervisionada por um trabalhador que seja capacitado e exige que inspecionar os equipamentos e o sistema de alimentação de energia, inspecionar as peças e as máquinas do sistema transportador de concreto, inspecionar o escoramento e a resistência das formas, isolar e sinalizar o local onde se executa a concretagem, dotar as caçambas transportadoras de concreto de dispositivos de segurança. Então, tudo isso visando a segurança do trabalhador. No item ponto 4, temos que, durante as operações de proteção e desproteção, todos dos tirantes, a área no entorno das atividades, ela deve ser isolada e sinalizada também, sendo proibida a permanência de trabalhadores nesse local que ofereçam riscos. No item ponto 5, temos que, nas operações com estruturas metálicas, o trabalhador deve ter recipientes ou suporte adequado para depositar todos os materiais e as ferramentas. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre o serviço de impermeabilização. O primeiro tópico que eu ia falar é o serviço de aquecimento, mas não só o de aquecimento, transporte, aplicação também de impermeabilidade, que eles só podem ser feitos nas edificações que atendem às normas técnicas vigentes, as NBRs da vida. No segundo tópico, eu quero falar um pouco sobre o que um reservatório de aquecimento tem que possuir. Bom, ele tem que ter um nome, o CNPJ da empresa, o fabricante, ou importadora, e todos esses caracteres aí têm que ser indelegíveis, ou seja, eles não podem ser apagados, não podem ser rasurados.
O manual técnico de operação tem que estar disponível aos trabalhadores, para eles poderem fazer uma execução melhor e de qualidade. A tampa do respirador de segurança tem que ter essa tampa, porque senão pode acontecer alguma coisa aí durante a manutenção com eles. Um medidor de temperatura, para sempre poder ficar olhando, para não passar da temperatura da norma. E no tópico 3, o local de instalação do reservatório de aquecimento, como que ele deve ser. Bom, ele deve possuir uma ventilação natural ou forçada, através de uns coolers aí da vida. Ele tem que estar nivelado, tendo isolamento e sinalização de advertência para as pessoas não encostarem, não ficar muito perto e acabar se queimando. E tem que ser mantido limpo e organizado. Bom, no tópico 4, o armazenamento dos produtos utilizados na operação de impermeabilização, inclusive os cilindros de cais, devem ser realizados em um local isolado, sinalizado, ventilado, protegido contra risco de incêndio e distinto do local da instalação dos equipamentos de aquecimento. Agora, no sistema de aquecimento de gás, o que eles devem atender aos requisitos? Bom, os cilindros de gás devem ter uma capacidade no mínimo 8 kg. Os cilindros de gás também devem ser instalados a no mínimo 3 metros do equipamento do aquecimento. Além disso, eles têm que ter uma capacidade igual ou superior a 45 kg e devem estar sobre rodas. Além disso tudo, como eu citei antes, eles têm que ser utilizados tubos ou maneiras flexíveis, de no mínimo 5 metros, que é o previsto pelas normas técnicas nacionais vigentes. E no tópico 6, o sistema de aquecimento de gás deve ser inspecionado quando há existência de vazamentos a cada intervenção. Toda vez que mexer nele, tem que verificar se está deixando alguma coisa vazando ali, para não correr algum risco de danificar a estrutura, explodir, pegar fogo, essas coisas. A limpeza e a manutenção no tópico 7 do equipamento de aquecimento deve seguir as recomendações do fabricante, junto com o manual, que o manual foi entregue às pessoas, tem que seguir lá como tem que ser a limpeza e a manutenção, para ter uma melhor qualidade do produto e durar mais tempo. O que é proibido no serviço de impermeabilização? No tópico 8, eu vou falar. É utilizar o aquecimento a lenha. Além disso, movimentar o equipamento de aquecimento com a tampa destravada. Tá tudo destravadinho ali, bonitinho, para não acontecer de algo perder no caminho. Ou vai sair, essas coisas. No tópico 9, os trabalhadores que forem desempenhar o serviço de instalação tem que ser treinado pelo anexo da NBR 18. O que fala nesse anexo? Nesse anexo fala uma carga horária de capacitação dos trabalhadores. A capacitação do básico deve ter no mínimo 4 horas. O operador de grua tem que ser no mínimo 80 horas, sendo pelo menos 40 horas de prática, para ele conseguir executar. O operador de guindaste tem que ter no mínimo 120 horas e pelo menos 80 horas de prática. O operador de equipamentos de guindar a critério do empregador, sendo que ele tem que ter pelo menos 50% da parte prática. E o sinaleiro, que é o armador de cargas, tem que ter no mínimo 16 horas. Além disso tudo, tem outros operadores também. Aí tem o conteúdo prático no anexo, o que tem que ser seguido, o que tem que ser visto e o que eles têm que fazer. E o conteúdo de treinamento periódico e eventual tem que ser definido pelo empregador. Deve complementar os princípios básicos de segurança, compatíveis com o equipamento e atividades envolvidas pelo local de trabalho. Aí, no mais, é isso. Bom, na parte de telhado e cobertura, é importante a gente saber que, como na sua maioria, o desnível supera a margem de 2 metros, já é considerado trabalho em altura, então tem que ter a adequação com a NE35, com as questões dos EPIs e os EPCs, para garantir a segurança do trabalhador. Entre isso e outras coisas, temos também algumas proibições que acompanham o trabalho no telhado e coberturas, como, por exemplo, não é possível ter trabalho se a superfície do telhado ou cobertura não estiver estável, né, possui uma resistência para suportar o trabalhador em cima. Não pode ser uma superfície escorregadia, não pode haver trabalho em chuvas ou situações de vento ou climas adversos. Sobre telhados ou locais onde existem a saída de gás, como indústrias, fornos, entre outros lugares, é preciso que esses locais sejam desligados para a atividade acontecer, ou, quando não é possível desligar, tem que ter medidas cautelares, a utilização de máscaras e outros EPIs para que o trabalhador não tenha danos ao fazer o serviço, né? E não pode também ter o trabalho quando existem cargas pontuais no telhado, a não ser que esteja autorizado por um profissional competente. No mais é isso, obrigado pela atenção.